CAC-R11, o fundo de CRIs da Cartésia Capital. Vamos ler o relatório de novembro de 2024 deste fundo, que ele apresenta uma característica aí mais high yield, voltada para um maior risco de crédito. O fundo também que esconde dentro da sua carteira uma certa concentração, e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Tá aí o fundo que tem uma taxa de administração de 1% ao ano, tem uma taxa de performance de 20% do QCD, 110% do CDI, patrimônio líquido de 465 milhões, 4.836.000 cotas distribuídas ao mercado, tem um valor patrimonial aí por cota de R$ 96,35. Na data que eu gravo aqui com vocês, a cota fechou ao mercado secundário R$ 84,19, fazendo um P sobre VP de 0,89 e uma variação negativa nos últimos 12 meses de 3,09% ao ano. Assim como os demais fundos imobiliários, a cota que já chegou lá em setembro de 2024 a R$ 100,85, mergulhou agora em dezembro aos R$ 73,95, teve uma leve recuperada, chegou ao pico de 86, retornando aí para a casa dos 84, né? Agora, em dezembro de 2024, anunciou a distribuição de R$ 1,34 para ocorrer agora no dia 9 de janeiro de 2025. Pagando esse dividendo, pessoal, o fundo faz aí um yield de 1,55 ao mês, né? Mas vejam, o risco ainda não está precificado, dada a concentração do fundo e a característica high yield dele. Neste momento de alta da taxa Selic, de um cenário macroeconômico bastante conturbado, é muito importante tomar muito cuidado com os fundos high yield, que apresentam um risco maior, tá? E isso é o que veremos no relatório. Voltando aqui, pessoal, para o cenário macroeconômico, aquela situação que já conhecemos em relação à eleição americana, à economia doméstica brasileira. No que diz respeito ao fundo, a cota do CAC-R11 acumulou uma rentabilidade aí de 9,5 nos últimos 12 meses. Em novembro, segundo a gestão, o CAC-R11 reportou um yield aí de 1,38, fazendo aí um acúmulo de 20,23% nos últimos 12 meses, considerando o reinvestimento dos dividendos e a rentabilidade bruta, né, de imposto de renda. O IPCA, pessoal, no mês apresentou uma alta de 0,39%, acumulando 4,87 em 12 meses. No mercado imobiliário, segundo a gestão aqui, de acordo com o índice FIPE-ZAP, o mês de novembro apresentou um acúmulo, um aumento aí de 0,49 no preço da venda de imóveis residenciais, acumulando aí 7,03 de valorização nos últimos 12 meses, né? Seguindo aqui, pessoal, em relação ao fundo, nos comentários da gestão, tem que aqui que a cota do CAC-R11 fechou novembro no mercado a R$ 95,95, como já comentamos aqui, ela retornou aí para a casa dos R$ 84,19. Assim, segundo a gestão, o VP incorpora o IPCA acruado não caixa de 0,49 por cota, né? Fazendo aí 0,47 em 31/10 de 2024. Pro forma descontado IPCA acruado, a relação P sobre VP seria de 100,09%, ou 104,09% em 31/10 de 2024. A base de cotistas chegou lá aos 24 mil investidores e o volume negociado no mês ficou aí na casa dos 38 milhões, equivalente a um giro de 8,3% do PL. Os destaques do mês aqui para a gestão são as diversas amortizações que ocorreram no fundo, né, as amortizações dos CRIs. Finalizando aqui, segundo a gestão, todas as obras financiadas pelo CAC-R11, sem exceção, mantiveram boa evolução, com destaque para o condomínio lá Monte Cristo e para o condomínio La Maison. Em dezembro, a gestão comenta aqui que o CAC-R11 distribuiu 1,32, como já comentamos, correspondente aí um 173% do CDI mensal ou 204,1% do CDI pro forma. O saldo acumulado da correção monetária acruada em 29/11 de 2024 somava aí 0,49 centavos por cota, né? Seguindo aqui, pessoal, nas movimentações, a gestão comenta que também houve a integralização em alguns CRIs, o fundo praticamente integralizando alguns papéis aí,
movimentando a carteira. Como já comentamos, no resultado do mês, o fundo fez aí R$ 1,35, distribuiu R$ 1,32, a cota mercado na data da elaboração do relatório fechou a R$ 95,95, a cota patrimonial segue lá nos R$ 96,35, fazendo o yield aí da cota mercado de 1,38%, né? Tá aqui, pessoal, o histórico de rendimentos. Seguindo aqui, o CAC R11, na visão da gestão, tem aí uma média ponderada de distribuição de R$ 1,43 desde dezembro de 2021, né? Somando aí a média de distribuição neste período, tem-se aí R$ 1,43, sendo que para novembro distribuiu R$ 1,32 e agora para dezembro, com pagamento em janeiro de 2025, o fundo chegou a fazer aí R$ 1,34, né, como comentamos. Seguindo aqui, pessoal, em relação à correção monetária, a gestão comenta que houve uma adição aí de 1.900.000 referente ao IPCA de 0,44 em setembro de 2024 e a amortização de IPCA acruado no valor de R$ 687 mil e também a venda de papéis extravando aí 1.100.000, ocasionando um aumento de saldo acumulado para 2.353.000, o equivalente a 49 centavos por cota, né? Em relação à liquidez, é aquilo que já comentamos, aproximadamente 24 mil cotistas, fazendo aí um volume mensal de negociações aí na casa dos 38 milhões de reais, né? Segundo a gestão aqui, houve uma expansão de 439% da base de cotista desde a entrada do CAC-R no IFIX, o aumento de 568% do volume financeiro mensal no mesmo período. Então, o IFIX aí ajudando o aumento da liquidez do fundo. Em relação aos resultados do mês, está aqui a DRE regime caixa. O fundo conseguiu fazer um total de receitas aí de 6.900.000, subtraídas as despesas de 449.000, chegando a um resultado distribuído de 6.383.000 reais, né? Distribuindo o R$ 1,32, né, por cota. Em relação à rentabilidade no mês, fechou uma rentabilidade negativa de menos 3,67%, e nos últimos 12 meses, uma rentabilidade aí positiva de 9,5%. Segundo a gestão, em 29 de 11 de 2024, o CAC-R acumulava R$ 254.922, ou equivalente a 5 centavos por cota de resultado caixa retido para distribuição no atual semestre. Seguindo aqui, tem a DRE regime caixa, como já comentamos aqui em relação a novembro, tem o acumulado do semestre. Em relação às entradas e saídas do caixa do CAC-R, pessoal, está aqui o pagamento, né, de despesas, de taxa de performance, de taxa de administração, despesas operacionais e também aqui o recebimento de amortização de alguns CRIs, né, fazendo a entrada aí no caixa do fundo. Razão pela qual ele distribuiu R$ 1,32 e distribuirá agora em janeiro, pagará agora em janeiro R$ 1,34, como já comentamos. Pessoal, em relação aos ativos em carteira, o fundo tem aí uma distribuição de praticamente 100%, né, focado aí no IPCA, sendo apenas 0,1% indexado aí ao CDI. Em relação ao IPCA, o fundo tem uma taxa média de juros aí de 12,80% ao ano, em relação à CDI, 7% ao ano. Ele tem a distribuição geográfica aí no Brasil, do sul ao norte, tem aí a distribuição setorial para o setor residencial, tem shoppings e também tem o setor misto, né, de residencial e comercial. Em relação às disponibilidades, ele tem 93% do PL aí aplicado em CRIs e 6,47% do PL em caixa. Por fim, pessoal, não menos importante, uma atenção, hein? Fazendo uma leitura breve, o fundo ele aparenta estar aí bastante diversificado, né? Possuindo aí diversos CRIs na carteira, com um percentual aqui bem baixo em relação ao PL. No entanto, pessoal, ele tem aqui concentrações, tá? Estes CRIs, eles praticamente são da mesma série, então é importante, muita atenção nessas concentrações, tá? Porque eles se referem aqui à mesma securitizadora e também à mesma série. Não é diversificado como parece aqui na gestão. Seria melhor a gestão agir com mais transparência e explicar para o cotista aqui qual é a concentração em relação aos devedores, né? Porque isso é mais importante do que a
concentração por securitizadora. E aí, puxando aqui pela série, é possível verificar que estes CRIs se referem a praticamente a mesma emissão, tá? Sendo diversos, pertencentes à mesma série e à mesma emissão. Portanto, um ponto de extrema atenção a estas concentrações. Como, por exemplo, temos aqui as concentrações na securitizadora Canal, né? O fundo deixa de explicar aqui ao cotista qual é a concentração por devedor, né? Vejamos aqui que estes CRIs das mesmas séries têm concentrações consideráveis aqui na Canal, chegando aqui a praticamente alguns CRIs com 8% referente ao PL do fundo. Se somarmos aqui, é bem provável que chegaremos fácil aí a quase que 30% do PL, se não mais. Então, essa concentração é um momento de extrema atenção. Se considerado todo o cenário macroeconômico, se por um lado a inflação, neste momento, pode ajudar aqui na distribuição do fundo, por outro lado, na outra ponta, o devedor ele sentirá maiores dificuldades para pagar os CRIs. É aí que mora o grande risco desse fundo, e ainda mais se considerarmos aqui o rating, né, dessas dívidas. Por isso, a classificação do fundo aqui como high yield. Ele apresenta maiores dividendos. Isso pode, a um primeiro momento, encher os olhos daqueles que buscam exclusivamente rendimentos. Mas, por outro lado, ele apresenta um risco considerável, tanto pela concentração, tanto quanto pela quantidade e qualidade de devedores. Vejamos aqui, a quantidade é pequena se comparado à qualidade, né? Não há aqui diversificação. Essa concentração é um ponto de extrema atenção por parte do cotista. Está aqui a classe de ativos, as obras e os respectivos saldos devedores aqui dos CRIs. Não dá para especificarmos cada um deles. Para o que nos interessa aqui no conteúdo do canal é verificarmos aqui o acompanhamento dessa carteira de CRIs, né, que neste momento apresenta um sério risco. Perfeito, pessoal? Fechou? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você gostou do CAC R11, atente-se para as concentrações, atente-se para o risco, que, por enquanto, parece que ainda não está precificado pelo mercado. Atente-se para que os dividendos altos que ele distribui, para compensar de alguma forma o risco, grande risco que ele oferece. Então, atente-se para isso. Baixe o relatório, leia o relatório, busque informações, que com informações a gente cresce. Aos inscritos do canal, muito obrigado por permanecer conosco. Aos novos inscritos, bem-vindos. Muito obrigado pela sua inscrição. Lembrando, pessoal, que esse formato aqui sem a câmera, formato de gravação aqui é temporário, tão logo possível a gente já retorna aqui com o formato com câmera. E é isso, fechou? Fraterno abraço a todos, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.